Mundo e Mistério apresenta Minoicos, a civilização que sumiu sem explicação. Nos limites do Mar Egeu, existe uma grande ilha conhecida como Creta. Esta é o lar de uma das civilizações mais incríveis e desenvolvidas da Idade do Bronze. Essa civilização quase permaneceu esquecida na história, e sua descoberta foi graças aos grandes esforços de um homem chamado Arthur Evans. Ele foi um arqueólogo inglês que herdou uma grande fortuna de seu pai, que também era arqueólogo. Ele viajou para a Grécia para estudar os escombros da cidade de Micenas. Em seus estudos, ele encontrou evidências de uma civilização até então desconhecida. Isso o levou a diversos lugares da Grécia em busca de respostas. Por fim, Arthur chegou à ilha de Creta, onde, guiado por histórias da população local, encontrou o lugar onde ficava o lendário Palácio de Knossos. O palácio que pertenceu ao rei Minos, da lenda do Minotauro. As escavações do local renderam descobertas incríveis, que iriam fazer Arthur dedicar toda a sua vida às suas pesquisas. Ele chamou o povo que havia descoberto de Minoicos. O nome foi dado em homenagem ao rei Minos, que, de acordo com o mito grego, era filho de Zeus. É provável que os minoicos chegaram a Creta vindos da Anatólia, onde hoje fica a atual Turquia. Tal migração ocorreu ainda no período paleolítico, mais de 120 mil anos antes de Cristo. No entanto, a cultura minoica só passou a se desenvolver com o domínio da agricultura, o que ocorreu por volta do ano 5000 a.C. Com o avanço da Idade do Bronze, os minoicos passaram a desenvolver uma cultura baseada no comércio marítimo, fazendo uso de seus barcos incrivelmente avançados para a época. As embarcações minoicas eram elegantes e resistentes, ideais para transportar alimentos e mercadorias. Graças à capacidade de velejar por dias no mar, os minoicos passaram a fazer comércio com povos da Anatólia, Fenícia, Grécia, Egito e África. Logo, sua cultura passou a florescer em diversos aspectos. E como a ilha de Creta oferecia uma proteção natural, ela não foi vítima de invasões de outros povos durante séculos. Por volta do ano 2000 a.C., a maior fonte de renda dos minoicos era a agricultura. Produziam azeite de oliva, vinhos e peças de cerâmica com belas pinturas. A arte minoica destacava toda a sofisticação daquele povo. Suas pinturas tinham um estilo único e exibiam um nível artístico muito avançado. A beleza das mulheres daquela ilha eram exaltadas em diversas representações, com cabelos longos, escuros e ondulados, vestidos coloridos e maquiagem nos lábios e olhos. Os homens geralmente eram representados com pele morena, com corpos atléticos e postura altiva. Os minoicos também produziam joias de ouro e prata e até peças feitas em cristal. Apesar de não possuírem uma sociedade voltada para a guerra, os minoicos empregavam os guerreiros que tinham, com o dever de proteger os palácios, e embarcações para combater piratas e possíveis invasores. Os minoicos prezavam muito o desenvolvimento físico e atlético. Eles possuíam esportes e competições como natação, pugilismo e corrida. Mas talvez a prática mais impressionante fosse a de dançar ao redor e saltar por cima de touros furiosos. Essa prática é chamada de taurocatápsia e consistia em agarrar os chifres do touro durante o seu ataque. Quando o touro balançava a cabeça para cima na tentativa de se libertar, o atleta aproveitava o impulso para fazer saltos acrobáticos por cima do animal. Para os minoicos, os touros eram criaturas sagradas e eram constantemente exaltados em esculturas e pinturas. Tudo indica que a religião minoica era matriarcal, com a figura de uma deusa segurando duas serpentes como sendo a divindade suprema. Durante as escavações realizadas por Arthur Evans, foram encontradas plaquetas de argila com uma escrita desconhecida, a qual boa parte não pôde ser traduzida até hoje. Para a surpresa de Arthur e todos os envolvidos nas escavações, o Palácio de Knossos era muito maior do que o esperado. O Palácio de Knossos possui mais de 700 mil metros quadrados, sendo 3 vezes maior do que o Palácio de Buckingham na Inglaterra.
Durante as escavações foi descoberto o possível trono do rei Minos, que é o trono mais antigo de toda a Europa. E também foi descoberta a estrada pavimentada mais antiga da Europa. Essa estrada ficava na entrada da cidade e se dividia em ruas rodeando as casas e templos. Alguns pontos da cidade contavam com um sistema de escoamento de água, que funcionava como esgoto. E algo surpreendente foi encontrado abaixo do palácio. Havia de fato um labirinto. Esse labirinto continha diversos jarros enormes, que deveriam ser usados para armazenar grãos e vinho. E algumas partes do labirinto pareciam ter sido usadas como masmorras para prisioneiros. Em moedas daquele período, estavam cunhados desenhos de labirintos e do Minotauro, o que reforça a estranha lenda sobre a criatura monstruosa. A ilha de Creta está em uma região onde existe muita atividade sísmica. Até os dias de hoje ocorrem terremotos e fortes ondas vindas do mar. Por volta de 1750 a.C., houve um terremoto em Creta que destruiu boa parte das construções minoicas. Os minoicos, no entanto, permaneceram na ilha e reconstruíram seus palácios e casas. Os historiadores da Grécia Antiga, Heródoto e Tucídides, afirmam que os minoicos se tornaram os senhores do mar Egeu e que haviam acabado com a pirataria na região. Eles colonizaram outras ilhas próximas a Creta, e Tucídides conta que o rei Minos enviou seus filhos para governar essas ilhas. Em meados de 1700 a.C., os minoicos já eram um povo famoso e respeitado. Mesmo os reinos que surgiram na Grécia, como Micenas e Atenas, reconheciam a independência dos minoicos. Creta havia se tornado um ponto de parada obrigatório para as inúmeras embarcações vindas de muitas regiões. Barcos mercantes vindos do Egito vendiam seus produtos em Creta, e de lá esses produtos eram levados para a Grécia e a Anatólia. E o mesmo acontecia com produtos vindos de outras regiões. Na sociedade minoica não há indício de haver muito desequilíbrio entre ricos e pobres, e a população é sempre representada trabalhando junto. As mulheres também eram retratadas como parte importante do reino, e não apenas como esposa ou filhas, como acontecia em outras culturas do mesmo período. Há um forte vínculo entre a civilização minoica e a lendária cidade de Atlântida. Os primeiros registros sobre Atlântida foram deixados por Platão, escritos entre 428 e 347 a.C. Ou seja, Platão estava inspirado em algo que ocorreu 1000 anos antes de sua época. Na época em que Platão viveu, os minoicos já faziam parte de histórias do passado. Por conta disso, e devido a se basear em contos exagerados, Platão imaginou e descreveu um reino antigo que fosse mais avançado e poderoso do que os reinos de sua época. Mas nem tudo era fruto da imaginação de Platão. Como podemos ver até aqui, os minoicos de fato eram um povo avançado para sua época e muito engenhoso. Existiram muitas teorias de onde Atlântida estaria, mas muito provavelmente se trata da cidade minoica que ficava na ilha de Santorini. A ilha de Santorini era uma das ilhas mais importantes para o comércio minoico, e nessa ilha existia um enorme vulcão. Quando o vulcão explodiu e entrou em erupção, destruiu quase que completamente a ilha e suas construções. Grande parte da ilha afundou no mar, arrastando tudo com ela. Isso afetou muito o comércio dos minoicos com os reinos do norte. Como se isso já não fosse o bastante, pouco tempo depois, ocorreu um cataclismo enorme, no qual um forte terremoto, seguido de um tsunami com ondas de mais de 20 metros de altura, afetou toda a Grécia, e principalmente a ilha de Creta. A devastação foi muito maior do que a causada por uma bomba atômica, e novamente as casas e palácios foram destruídos. Com tamanha atividade sísmica, o vulcão da ilha de Santorini entrou em erupção novamente, e apesar da distância, as suas cinzas invadiram a ilha de Creta, bloqueando a luz do sol e gerando uma névoa tóxica que matava as plantas e animais. Um período de fome e escassez trouxe revoltas e violência por toda a ilha de Creta, com a situação chegando a um ponto de desespero
e há indícios de que os minoicos tiveram que recorrer ao canibalismo. Infelizmente para os minoicos, nem mesmo eles podiam lutar contra as forças da natureza, e uma das sociedades mais avançadas de seu tempo estava decaindo para a selvageria. Um desastre de tamanhas proporções serviu de inspiração para Platão criar sua história sobre Atlântida. Provavelmente nunca existiu a cidade de Atlântida, o que torna ela de fato um mito. O resiliente povo minoico era corajoso e ainda tentaram reconstruir suas cidades. Mas neste ponto a economia já vinha se fragilizando e o reino minoico estava perdendo suas riquezas ao passo que outros reinos cresciam. O reino grego dos micênicos já vinha conquistando quase toda a Grécia e já avançavam em direção às ilhas do Mar Egeu. Não se sabe ao certo se os micênicos tomaram Creta à força ou se ofereceram ajuda em troca de cederem o território. O fato é que os minoicos e os micênicos fundiram suas culturas e 2 séculos depois estavam começando a recuperar a ilha de Creta. De acordo com Homero, em seu poema épico sobre a Guerra de Troia, os navios micênicos, comandados pelo rei Agamenon, zarparam em direção a Troia partindo da ilha de Creta. Em 1200 a.C., o domínio micênico sobre Creta entrou em declínio, boa parte devido aos ataques de piratas que vinham devastando tudo em seu caminho. Até mesmo o poderoso Egito sofreu grandes perdas contra os piratas do Mar Egeu, também conhecidos como o Povo do Mar. Os últimos habitantes de Creta abandonaram as grandes cidades e se refugiaram por mais de um século nas montanhas da ilha. Isso permitiu que outros povos vindos da Grécia ocupassem as antigas cidades minoicas, que já não tinham mais condições de resistir contra invasores. E assim, uma das mais esplêndidas culturas do mundo antigo havia chegado ao fim. A civilização minoica é considerada a primeira grande civilização europeia, e sua influência foi enorme para os povos gregos que vieram depois. Também, graças a eles, o comércio e o contato entre muitas civilizações se tornou possível na Idade do Bronze. Grandes civilizações não desaparecem da noite para o dia, como acontece na lenda de Atlântida. Mas as suas histórias podem ser tão incríveis e ricas quanto aquelas imaginadas pelos melhores escritores e poetas. Se inscreva no canal Mundo em Mistério. Histórias que você nunca ouviu, todos os dias ao meio-dia.